Olá, em primeiro lugar gostaria de agradecer à equipe do Ismênia de Jesus o convite de estar aqui com vocês, agradecer a vocês estarem me ouvindo, é um privilégio, uma honra estar aqui compartilhando com vocês as nossas convicções. O assunto que nós vamos abordar hoje é ante a verdade. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Então, vamos falar um pouco sobre a verdade. Mas qual verdade a gente vai abordar? A verdade científica? A verdade científica tem sido um tema bastante recorrente nas nossas conversas no dia a dia por conta do coronavírus, né? A existência dele, de que maneira ele surgiu, né? Qual é a ação dele no nosso organismo. Está na mídia, está no nosso dia a dia o assunto desse que é o coronavírus e a pandemia decorrente da presença desse que é o coronavírus, né? Tem sido discutido se é importante que se faça o isolamento social, a Praia de Santos aí totalmente vazia, ou se não há necessidade do isolamento social, se a gente pode continuar levando a nossa vida normal para que a gente possa se proteger da contaminação com o coronavírus. Tem sido até de certa maneira abordado de forma bastante contundente, como essa imagem, né? Qual é a postura? Ser paciente e manter o isolamento social ou correr o risco de ser paciente e pacientes graves, né? Ou seja, a infecção pelo coronavírus é uma infecção de pouca importância ou pode levar o indivíduo à internação em unidade de terapia intensiva e pôr em risco a sua vida, né? Essa é uma discussão que a gente encontra na mídia, né? No Brasil, atualmente, a gente tem por volta de 211 milhões de pessoas. E, mais recentemente, a estatística de mortes pelo coronavírus, 217 mil, é menos de 1%, mas para aqueles que partiram, os seus entes queridos partiram, uma pessoa corresponde a 100% de perda, né? Então, é a discussão da virulência do coronavírus, né? Discussões, abordagem na análise da verdade científica. O tratamento precoce é outra discussão que tem se estabelecido na literatura, né? Não há consenso na literatura de que haja um tratamento precoce que seja eficaz, baseado e amparado nas verdades da ciência convencional, né? Ainda não é estabelecido como uma verdade de tratamento precoce, né? Portanto, o isolamento social, no momento, ainda é a conduta mais adequada. A existência das vacinas, aqui no Brasil a gente tem já disponível duas opções de vacina, né? Uma é a Sinovac e a outra é a da Covid-19 da AstraZeneca, né? Vacinas que oferecem uma eficácia de entre 50% e 60%, que para que você consiga dar um controle da pandemia, precisaremos ter por volta de 80% da população vacinada, o que vai demandar um tempo para que isso aconteça, né? O ano de 2021 e talvez uma boa parte de 2022, para que a gente atinja esse percentual, né? Então, a discussão da vacina, se ela realmente nos ajuda, ela nos ajuda, na minha opinião, e na opinião de boa parte dos infectologistas, se não todos, né? É uma vacina que tem uma eficácia, seja
Sinovac, ou seja, a da AstraZeneca, que nos oferece a condição de a gente dar um controle por volta de 70% das pessoas vão ter controle total, 78%, 79% de controle total, né? 100% evitado de acometimentos graves, né? Então, a gente tem o entendimento na ciência convencional de que a vacina é um recurso importante, mas não vai eximir da necessidade do uso da máscara por um bom tempo ainda, até que a gente consiga atingir esse percentual. Então, o uso da máscara nos protege de contaminar outros, né? Então, é importante que a gente procure ter essa noção. Então, essas verdades que a gente está falando são verdades temporárias, que são verdades científicas. Karl Popper, né, é um filósofo estudioso da ciência, da filosofia da ciência, né, um austríaco, professor inglês. Ele diz: o conhecimento é uma aventura em aberto, o que significa que aquilo que saberemos amanhã é algo que desconhecemos hoje. E este algo pode mudar as verdades de ontem. Então, as verdades em ciência, é isso que Popper está dizendo, elas são temporárias, né? Elas vão mudando de acordo com o nosso crescimento no entendimento dos fenômenos da natureza. Essa seria a verdade científica. Mas qual verdade a gente vai abordar aqui hoje? A verdade que a gente vai abordar aqui hoje é a verdade das leis divinas. Essas verdades das leis naturais, que a gente ainda não as conhece plenamente e profundamente, essas são perenes, essas são eternas, essas não se modificam. Apenas a gente ainda não as conhece profundamente. Essa é uma imagem que representa Jesus no Sermão da Montanha, falando às pessoas no Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, ele diz assim: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? Então, se a gente se debruçar sobre o Sermão da Montanha, nós teremos acesso a toda a literatura espiritual que foi produzida e será produzida aqui em nossa casa, na nossa terra, né? Na opinião de Mahatma Gandhi e na opinião de muitos. Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 5, 6 e 7, descreve o Sermão da Montanha. No capítulo 5, ele começa a descrição de Jesus no Sermão da Montanha. E Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, no versículo 3 desse capítulo 5 de Mateus. E esta bem-aventurança, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, discute sobre ela, aborda sobre ela, né? O que se deve entender por pobre de espírito? Ele está falando aqui dos humildes, está fazendo um contraponto com orgulho e vaidade. Então, bem-aventurados aqueles que são humildes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus falando no Sermão da Montanha. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 5, fala de bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causa atual do coronavírus. A causa atual, provavelmente, por a gente estar invadindo terrenos da natureza e tomando contato com animais silvestres, o que favorece a contaminação dos seres humanos desses vírus chamados corona, né? Então, causas atuais, mas ele fala também das causas anteriores das aflições. Muitas dessas aflições, porque passamos nesse planeta que é um planeta de provas e expiações, são decorrentes de causas anteriores, estão nos aprimorando, né? E Jesus continua no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9,
fala dos bem-aventurados os que são brandos, mansos e pacíficos, né? Falando da importância da resignação, obediência, paciência e resignação. Como a gente viu aquela imagem forte, né? Ser paciente no isolamento social ou correr o risco de ser um paciente internado numa unidade de terapia intensiva, não é? Então, bem-aventurados os que têm paciência, os que são resignados às leis naturais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Outra bem-aventurança que cita Jesus no Sermão da Montanha, segundo Mateus, no seu Evangelho. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, fala dos bem-aventurados misericordiosos, não julgueis para não ser julgados, né? A indulgência, a importância de a gente entender que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, como a passagem da adúltera que nos contam os evangelhos, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se nós estivermos sintonizados com o amor, com a luz que é aquela que tem na nossa essência divina, quando nós tivermos potencializado toda essa centelha divina em nós, teremos condições de ver face a face a Deus nosso Pai. Então, bem-aventurados os puros de coração, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Kardec fala isso, simplicidade e pureza do coração, né? Falando das deixai vir a mim as criancinhas, né? Então, falando da importância de nós depurarmos os nossos sentimentos e apurarmos a beleza que é a nossa essência divina que temos, nossa centelha divina que temos em nós. Bem-aventurados os pacificadores, como falou Kardec, os mansos e pacíficos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados, termina Jesus abordando sobre a bem-aventurança, sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, bem-aventurados aqueles que seguirem a causa do nosso Mestre Jesus, que seguirem os passos do nosso Mestre Jesus, né? Esse é o afresco de Da Vinci, representando a última ceia. Jesus, João Evangelista, Tiago Maior, aqui a gente vê Tomé, do Ver para Crer, João no capítulo 14 do seu Evangelho, no versículo 3 e 4, diz lá no versículo 3, Jesus falando para os seus discípulos, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha lá, Jesus vai nos levar para Ele mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também, para que nós estejamos ligados, conectados ao nosso Mestre Jesus, né? E aí a gente vai ter condições de estar com Ele. Mesmo vós, Jesus falando para os discípulos, mesmo vós, no nível em que eles se encontravam à época, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas Tomé, que é esse do dedinho levantado, Tomé, o do ver para crer, no versículo seguinte, que é o versículo 5 e 6, nos seguintes, no Evangelho de João, Tomé fala para Jesus, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ele pergunta para Jesus. E Jesus responde, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O interessante é o verbo, ninguém vem ao Pai, ou seja, Deus está em nós, né? Apenas a gente precisa nos preparar para vê-lo, para chegar até Ele, para desenvolver o reino de Deus em nós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, a palavra do nosso Mestre Jesus. E é sobre essa verdade que a gente vai falar, sobre ela. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em 180 capítulos, nos ensina
sobre esta fala do nosso Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, né? A gente tem tido a oportunidade, eu particularmente me sinto privilegiado nesse sentido, de participar do Instagram, nas redes da Caridade, que é um programa vinculado ao Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, em que a gente vem fazendo uma leitura diária dos capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Participamos eu, o Caetano, às vezes o Dr. José Nilson, o Wilson, o Beni Coquito, a Ana Paula e outros convidados para a leitura de cada capítulo e a interpretação de cada um, né? Diariamente. Se você tiver a oportunidade de acessar o Instagram nas redes da Caridade, você vai poder compartilhar com esses irmãos a sua convicção e a sua certeza de que os ensinamentos do Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, são especiais para nos ajudar a entender o nosso Mestre Jesus. Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, neste livro, no capítulo 78, Emmanuel deu o título de Verdades e Fantasias. E nesse livro, Psicografia do Chico, o Emmanuel sempre começa com uma citação do Evangelho. E a citação desse capítulo 78, Verdades e Fantasias, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus falando, segundo João, falando para os judeus, mas porque vos digo a verdade, não me credes. João, nesse capítulo 8, João o Evangelista, representado aqui com uma águia, porque é entendido como sendo o evangelista que mais profundamente entendeu e replicou o personagem, o nosso Mestre Jesus, uma visão alta, ampla e acurada, João o Evangelista. No capítulo 8, ele conta que Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. Era muito comum Jesus, antes de fazer uma tarefa de importância, ficar em oração, né? Um exemplo que ele nos dá, sempre que formos fazer uma tarefa, estarmos em oração, conectados com Deus nosso Pai e com aqueles que trabalham na construção de um ser humano melhor. Então Jesus foi ao Monte das Oliveiras, ficou em prece e depois desceu até o templo e foi ensinar aos judeus. E no templo, João nos conta no versículo 12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida, o caminho, a verdade e a vida, né? A luz do mundo de Jesus ilumina o nosso caminho. No livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva que dentre os livros tem o Caminho, Verdade e Vida também, né? No livro Fonte Viva, no capítulo 173, Ante a Luz da Verdade, né? Olha lá a citação do Evangelho que coloca Emmanuel para a gente, pelas mãos do Chico Xavier. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a verdade divina, ela nos libertará. Jesus nos ensinando, né? Então, nesse capítulo, Ante a Luz da Verdade, João, no capítulo 8, no versículo 31, Jesus dizia aos judeus que criam nele, ele estava no templo, ensinando aos judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos. Teremos condições de ter como mestre o nosso Mestre Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para conhecer a verdade, é só a gente estudar as lições do nosso Mestre Jesus, estudá-las com muita atenção. E a gente tem a oportunidade nesse estudo de conhecer quem é esse personagem, o quão grande é esse personagem, esse nosso irmão maior, governador do nosso planeta, criador aqui da nossa casa, e nosso irmão que vai nos conduzindo um a um à casa do Pai, né? Então, João, no capítulo 2 do seu Evangelho, versículo 1 a 11, no versículo 1 e 2, ele fala, e ao terceiro dia fizeram uma boda em Caná, na Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus, Maria. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, para uma festa de casamento, uma festa que
grandiosa, com muitos convidados, com duração longa, né? Então, estava lá Jesus com seus discípulos, Maria ajudando aqueles que estavam servindo a festa, observando aqui o fornecimento do vinho, e aí ela chama o nosso Mestre Jesus e diz, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, nos conta João, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Dá a impressão que ele está sendo ríspido nessa hora com sua mãe Maria, mas na verdade não. Ele está dizendo, ainda não é minha hora de praticar sinais, como diz João, milagres, situações maravilhosas e surpreendentes para chamar a atenção das pessoas. No entanto, obediente à mãe, né, nosso Mestre Jesus, dá solução ao problema de não ter mais vinho. Né? Aí a mãe de Jesus diz aos serventes, sua mãe diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Né? Ela sabe quem é o personagem, ela entende a capacidade do nosso Mestre Jesus de conduzir as pessoas. E ela recomenda aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, tudo o que ele vos disser. E o nosso Mestre Jesus foi lá e transformou a água em vinho. E logo o Mestre Sala provou a água feita vinho, só que o Mestre Sala não sabia, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, isso nos conta João. Chamou o Mestre Sala, esse que viu a qualidade do vinho, ao esposo e disse, então o Mestre Sala dizendo ao esposo, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então é que o dono da festa oferece um vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, o vinho de melhor qualidade. Que vinho que foi esse? Aquele que Jesus transformou a água em vinho, né? Pelas mãos de Jesus, o vinho de melhor qualidade foi fornecido, né? Então, Jesus, segundo João, principiou assim os seus sinais. Aqui a gente pode entender milagres, as suas ações maravilhosas que ele as realizou enquanto esteve conosco, e foram muitas, inúmeras, incontáveis. Começou por essa transformação da água e vinho nas bodas de Caná e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele, né, a partir do momento que perceberam quem era o personagem. O Dr. José Nilson Nunes Freire tem um canal no YouTube com o próprio nome dele, Dr. José Nilson Nunes Freire, recomendo. Tem várias séries. Uma das séries é a série Evangelho segundo João, o Espiritismo Inconsciente Puro, em que ele vai fazendo uma leitura dos versículos do Evangelho de João e vai interpretando de acordo com a filosofia e doutrina espírita, com a ótica espírita, e fazendo uma conexão com o trabalho do Jorge Andréa, o Inconsciente Puro. E analisando esta passagem na boda de Caná, o Dr. Zé Nilson diz, Jesus começa seu trabalho numa festa, primeiro sinal, numa festa. Jesus é alegria, é contentamento, começa numa festa de casamento. O Evangelho faz com a humanidade um noivado. Segundo o Dr. Zé Nilson, é um convite para que a gente participe dessa festa, para que a gente possa compartilhar esse vinho que o nosso Mestre Jesus produziu com o seu dom. Né? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 171, Palavras de Mãe, Emmanuel cita exatamente essa passagem do Evangelho de João. Sua mãe diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Né? O que o Emmanuel interpreta dessa passagem? O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é centro divino. Temos, igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Maria está presente lá várias vezes. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno.
Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados e desiludidos. Estamos passando aí por um momento em que a gente corre o risco de nos sentirmos esgotados do vinho da esperança, extenuados, desiludidos. Estamos passando por uma pandemia, por uma situação que tem transformado as nossas vidas, né? Mas Emmanuel nos diz lá: imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio, profundo, foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação, o primeiro sinal, o primeiro milagre, vamos dizer assim, do nosso Mestre Jesus. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Seguirmos o caminho do nosso Mestre Jesus, entenderemos a verdade divina da lei divina, que tudo o que nos acontece vem de Deus, e Ele é infinita bondade, infinita justiça, infinita misericórdia, infinita sabedoria. Fazendo tudo quanto o Mestre nos disser, nós iremos passar, porque, como diz Chico Xavier, tudo passa. Se fizermos tudo o que ele disser, Zé Nilson falando, abordando e analisando este capítulo da Boda de Caná, se fizermos tudo o que ele disser, o vinho, a alegria nunca vai acabar, né? A gente sempre vai ter renovado o vinho pelas mãos do nosso Mestre Jesus. Uma das representações que nós encontramos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, por recomendação dos Espíritos, é exatamente essa rama de vinha, né? Quem é o cultivador? Quem é o que está cultivando e plantando e tomando conta desse vinhedo todo? É nosso Deus, nosso Pai. Quem está nos conectando com essa fonte inesgotável da seiva divina? Jesus, nosso Mestre, né? Então, se nós estivermos conectados a essa rama, o vinho não vai acabar nunca. A essência divina vai sempre fluir em nós e nós teremos alegria constante, como disse o Zé Nilson. Um dos personagens para nos conectar a essa rama, Kardec, que construiu junto com uma pleiade de espíritos a doutrina e a filosofia espírita, o cristianismo redivivo, nos conectando com o nosso Mestre Jesus. Sem dúvida que aqui no Brasil, na nossa própria língua, mais de 400 livros. Chico Xavier também é outro que nos conecta com essa rama da vinha que vem da seiva, que flui pelo nosso Mestre Jesus, vindo a energia de Deus, nosso Pai, nos iluminando, não é? Então, realmente, nós temos este privilégio de estarmos conectados com esses irmãos maiores, né? O livro Consolador, também de Emmanuel, Psicografia do Chico, na pergunta 225, como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Aí a resposta: Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual. Em marcha para o amor e a sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo, né? Então, o Evangelho de Jesus é um instrumento aprimorar do nosso entendimento, uma chave de entendimento para abrir essa porta das sabedorias divinas trazidas para nós pelo nosso Mestre Jesus. Temos a oportunidade de ter a doutrina e a filosofia espírita para que a gente possa desenvolver em nós a fé raciocinada, né? Então, a marcha para o amor e a sabedoria universais, a gente seguir os passos do nosso Mestre Jesus, modelo supremo, médium de Deus, né? Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 16, no versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele tomou uma cruz, ele deu o exemplo de como construir uma condição de estar ao lado do nosso Mestre Jesus. Se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz que estamos carregando no momento atual das aflições, né, da nossa vida diante da pandemia, né? Tomemos essa cruz com muita tranquilidade, com muita resignação, com muita paciência e sigamos o nosso Mestre Jesus, sigamos o seu exemplo, modelo e guia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, falando sobre os bons espíritas, Kardec lá nos coloca, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, vencer as suas más tendências, quebrar o egoísmo, quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, né? Construir a humildade, construir a fraternidade, a solidariedade, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita por esforço que faz para seguir os passos do nosso Mestre Jesus, para conhecer a verdade pelas mãos do nosso Mestre Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, o Espírito da Verdade nos ensina: eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O planeta de provas e expiações irá se transformar no planeta de regeneração, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Mansos e pacíficos herdarão a terra, essa terra de planeta de regeneração. É um processo por que estamos passando, e esse processo está nos dando condições de vivenciar um mundo melhor, que é o um mundo de regeneração, uma construção e uma representação da lei divina, né? Do entendimento dessa lei natural, que é a lei da destruição, para que haja, por meio do trabalho de cada um e do esforço de cada um, a construção de uma lei de justiça, amor e caridade, né? Então, caminho, verdade e vida, sobre essas verdades que a gente está abordando, e são elas que vão nos dar condições de passar pelas situações que a vida nos oferece, quando nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e vida. Quando nós tivermos condições de estarmos no mesmo nível que está Paulo, apóstolo dos gentios, né? Aquele escrevendo uma das suas epístolas, das suas cartas. Paulo diz em Gálatas, epístola aos Gálatas, carta aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim, né? Conectado plenamente na rama e fluindo a seiva divina pela sua alma. Paulo, apóstolo, que passou por muitas provações em sua vida para se transformar, pegou a sua cruz e seguiu o nosso Mestre Jesus. E é essa a recomendação que ele nos faz. E esse é o convite que o nosso Mestre Jesus nos faz. Quer conhecer a verdade? Pegue a sua cruz e siga-me. Então, que nós tenhamos a sabedoria de pegar a cruz do nosso Mestre Jesus, segui-lo. Paciência, resignação, amor, fraternidade, amor ao próximo, amor a Deus. Que Jesus os abençoe.